Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Estamos aqui conversando com o nosso irmão Midian, que compartilhava um pouquinho da sua experiência, né? Desde novinho já recebeu a palavra, foi batizado, teve um período fora do Senhor, mas que Deus sempre está conosco, né? A gente que se afasta dos seus caminhos e Deus, com a sua poderosa mão, tocou, né? E interessante que não foi nada humano, né? Nem natural, nem alguém que foi lá falar alguma coisa, mas o próprio Deus, aquela semente, aquela palavra que está dentro de nós, ela começa a trazer aquele constrangimento, né? Apertar o nosso coração de que só em Deus está a solução, né? Para as nossas vidas. E como foi depois, irmão Midian, essa experiência na cidade de Cruz Alta, onde vocês foram levados pelo Senhor, né? Para continuar aquela obra, que acho que era só um grupo familiar que tinha lá. Como foi que aconteceu? Lá em Cruz Alta, assim, eu acredito que foi o tempo mais, digamos assim, mais difícil, assim, na minha vida e também na vida dos meus pais, né? Porque a gente foi pra lá, a gente não tinha ninguém como a gente tinha em Panambi, né? Aquelas pessoas que você podia desabafar, que tu podia... Porque nós estávamos acostumados, né, em uma igreja um pouco mais velha, e que a cruz rolava, né? Tipo, era uma faca vindo daqui e outra faca voltando de lá, né? E não tinha muita enrolação, sabe? Era ali direto no ponto, né? E quando a gente foi pra Cruz Alta, né? Tinha alguns grupos já, acho que tinha uns 4 ou 5 grupos já em Cruz Alta. Mas os irmãozinhos lá eram meio leigos ainda, né? Tipo, não... Era aquele negócio que se tu fosse colocar a cruz, eles corriam, sabe? E daí foi 2 anos assim que não tinha ninguém que tu pudesse se abrir. Tipo, era eu, meu pai e minha mãe, né? E às vezes tem coisas que você não consegue desabafar com um pai, ou um pai com um filho, ou mãe com um filho, né? Tem coisas que tu precisa de uma pessoa estranha, uma pessoa diferente pra tu conseguir desabafar, né? E daí era só nós 3, né? Então era um mais louco que o outro, às vezes dentro de casa, né? Porque era só falta de alguma pessoa pra tu poder conversar, né? E daí em Cruz Alta, como eu não voltei atrás, tipo, eu não conversava com nenhum amigo, tipo, que eu tinha, porque na verdade os meus amigos era tudo do mundo, porque na igreja na época jovem era eu e uns que estavam recém começando, então estavam com uma perna na igreja e uma perna no mundo, né? Então também não tinha como eu puxar a conversa, né? Então foi 2 anos assim que o Senhor trabalhou muito na nossa vida, né? Porque era sempre nós 3, né? Então aos poucos foi aumentando os grupos, alguns foi fechando, porque aí as pessoas foram vendo Jesus como verdade, né? Que a pessoa precisava negar as vontades para servir Jesus. Aí algumas foram correndo, umas foram ficando, né? A maioria correu, mas como uns correram, o Senhor abriu outros, né? E daí era só nós, né? Então nós tinha grupo familiar para todas as noites, né? E daí durante o dia tem que enfrentar a solidão da vida missionária, né? Tem um período que a gente sai daquele aconchego, do conforto de todos os irmãos, e aí a gente vai para um lugar que a gente não conhece ninguém, tem que aprender a conviver com outras pessoas, conhecer, e tudo isso Deus é aperfeiçoando os santos, né? Aperfeiçoando os missionários. É verdade. Então foi esses 2 anos em Cruz Alta, né? Daí ali 1 ano e meio, mais ou menos, depois de 1 ano e meio, assim, sozinho, assim, né? Aí que o Senhor mandou um vasinho abençoado lá pra Cruz Alta, que era de Panambi, né? E daí, com esse irmão, que daí a gente saía a gente tinha um negócio, e daí eu saía junto com ele pra tentar vender e tal. Então foi com ele, assim, que eu comecei a me abrir também, né? E daí eu me abria com ele, daí dava 2 toques e o irmão tava se abrindo comigo também, né? Então foi, assim, daí o Senhor deu, tipo, uma graça, sabe? Quando viu que o vaso tava insuportável já, que não ia correr mais nenhuma milha, o Senhor mandou um vaso lá, né? Não, ajuda aquele vaso lá porque tá difícil o negócio, né? Então o Senhor deu uma graça, né? E daí depois desses 2 anos, né? Acho que tinha 1 ano e... mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente tava lá. Que daí que eu comecei a conversar com a minha esposa hoje, né? Eu já ia perguntar, como que você foi parar na cidade de Ibirubá, né? Foi algo bem interessante até, que o primeiro dia que a gente foi pra Cruz Alta pra conhecer a casa lá, né? Ela tava com meu sogro, né? O Eliezer, lá na casa do
do Mateus, né? Que tinha o presbitério lá na época, né? Eles estavam lá, né? Então, mas, enfim, não ocorreu nada, porque eu tava num relacionamento em Panambi, então na minha cabeça era tipo, não, agora eu vou ficar sozinho pro resto da vida, né? Porque, olha, eu digo assim, uma das piores coisas que me aconteceu até hoje foi isso, né? Terminar com uma pessoa sem ter um problema, né? Porque normalmente, né, uma pessoa termina com a outra, ou por causa de traição, ou por causa de ciúme, ou por causa... Não, eu só tive que terminar por causa de Jesus, né? Tipo, então eu tava sensível, né? Então eu tava tipo assim, não, eu nunca mais vou ter um relacionamento, né? Porque eu tive que terminar com uma pessoa, eu fiquei 40 e poucos minutos convencendo a criatura que eu não podia mais, né? Porque eu tava saindo em missão e ela não podia ir junto. Porque eu tinha recebido do Senhor que ela não ia seguir os caminhos, né? Então eu tive que escolher, né? Então eu escolhi, não, fica lá também, né? Então eu vim assim, tá, mas aconteceu, tipo, é a Daphne lá de Birubá e beleza. E só que os avós dela moram em Cruz Alta, né? E daí a gente sempre... Peraí, tu já pulou bastante tempo. Você acabou com aquele relacionamento lá, né? Pra ir pra Cruz Alta servir o Senhor, porque tinha tido uma experiência com Deus e já tava naquele renovo, né, do Senhor. E aí, então depois conheceu a irmã Daphne, que nem sabia de nada, mas depois Deus te mostrou que ela seria tua esposa. Na verdade foi um negócio muito estranho, porque pra mim ele nem tinha mostrado, né? Depois de 1 ano e meio, né, a gente sempre tinha grupo familiar na casa dos avós dela nas quartas-feiras. E os avós dela só falavam, Daphne, a Daphne isso, a Daphne aquilo. Qualquer coisa era Daphne, era 2, 3 palavras, era Daphne, né? E daí quando falavam Daphne, daí já minha mãe já me olhava. E daí começaram, né, de novo, né? Daí eu chegava em casa, daí a minha mãe começava a me incomodar, né? Relembrava as coisas que a avó dela falava, a Daphne fazia assim, a Daphne aquele outro, né? E aquilo foi martelando, né? E eu, vou dar um oi pra ela, né? Vamos ver o que. Tá, tinha ela no Facebook, dizia oi pra ela e nada, né? E nada. Daí no outro dia, daí ela me respondia, né? Oi, né? E daí eu, tudo bem? E ela, tô. Né, era um negócio assim muito, muito estranho. E daí eu tinha dias assim que eu ficava muito bravo, né? Daí eu disse, mas eu nem vou conversar com essa guria, né? Só que eu tava precisando de alguém pra conversar, porque na época o irmão que veio de Panambi, ele não tava lá ainda, então eu precisava de alguém pra conversar. Eu queria conversar com ela, mas ela não dava assunto, sabe? Daí eu ficava bravo, daí eu ficava pior ainda, né? E daí até que um dia assim a gente começou a conversar, mais ou menos. Daí eu dizia oi, ela dizia oi, tudo bem. Daí já melhorou um pouquinho, né? Não, então daí a gente começou a conversar um pouco e daí dava 2, 3 dias e ela parava de me responder de novo. Daí eu, não, agora ela tá de sacanagem com a minha cara, né? Daí não vou mais falar com ela. Daí nós ia no outro grupo, né? Daí aí os avós dela diziam assim, eu tava falando com a Eduarda, que é a irmã dela, né? Tava falando... E daí ela contava que a Daphne tava lá num canto, parada, que não falava mais com ninguém, que tava triste, braba, que alguém que falava com ela não tá mais falando com ela. E daí eu, pronto, né? Ou ela tá falando com o outro, né? Ou ela tá falando de mim, né? Não, eu vou no outro dia, eu vou tentar mandar. Daí eu chegava em casa e, oi, mandava de novo, né? Daí nós conversávamos uns 3, 4 dias de novo, daí ela parava de me responder de novo, né? E assim foi por um bom tempo, até fechar os 2 anos ali, né? E daí a gente começou a conversar, assim, mais de verdade. E daí, houve uma amizade, assim, entre eu e ela. A gente ia nos encontros, a gente conversava melhor, né? Como pessoas normais, né? Digamos assim. E daí até que daí a gente conversou, assim, que daí eu mandei uma mensagem pra ela. Foi até um dia antes do encontro. Que eu mandei uma mensagem assim, me abrindo assim pra ela, né? Que eu realmente queria uma coisa séria com ela, né? E
E daí no dia do encontro ela não olhava pra mim, né? E eu pronto, né? Falei bobagem, né? Estraguei tudo. Estraguei tudo, né? E eu tentava apertar a mão dela pra dizer oi e ela tirava a mão assim. E daí eu, pronto, né? Agora já era, né? Tá, daí eu voltei pra casa pensando, mas por quê, né? Tipo, eu... Tava tão legal, né? Eu me abri, tava tipo na conversa, tava tão real. E daí chegou na hora, aquilo... evaporou, sabe? Daí no outro dia, daí eu tentei puxar a conversa com ela, acho que nem foi no outro dia, acho que foi alguns dias pra frente, que daí eu tentei puxar a conversa com ela de novo. E daí que ela me falou, né, que ela não acreditava, né, que fosse real aquilo, porque como eu morava em Cruz Alta, ela morava em Birubá, não tinha como dar certo, né. Daí que eu falei pra ela, né, que tipo, não, se é vontade do Senhor, né, eu deixo as minhas coisas em Cruz Alta e vou. Isso não tinha problema nenhum, né? E aí que o Senhor arrumou tudo, né? Daí eu fui um dia pra Ibirubá, falei com o Eliezer, que hoje é meu sogro, que é presbítero lá em Ibirubá. Falei com ele, pedi ajuda pra ele em questão de serviço, né? Pedi a ponto que ele me arrumou um outro quarto lá na casa dele, né? Que eu fiquei lá um tempo. Ele me arrumou o serviço, né? Então, eu comecei a trabalhar numa quinta-feira e eu fui de mudança numa quarta, né? E quando eu cheguei em Ibirubá, né? O primeiro dia, o senhor já me deu serviço lá, né? Que ele comentou que tinha visto um negócio na rádio local pra gente fazer. Então, foi tudo muito rápido, assim, né? Quando eu falei com ele que eu consegui o serviço e que eu já tava em Ibirubá. Acho que foi questão, assim, de 15 dias menos, eu já tava lá, já, né? Olha só, né? Deus sabe fazer as coisas e levando os missionários, né, para onde Ele quer, por vários motivos, né? Mas tudo é para trabalho, para o Senhor, né? E como foi, Midian, depois, né? Vocês casaram, essa vontade que surgiu para nós encerrar esse programa, essa vontade que surgiu no teu coração de mais uma vez largar tudo, né? E levantar a mudança e seguir para onde o Senhor determinar, né? Foi aos poucos, isso foi de repente, foi ouvindo as mensagens, como foi que Deus conseguiu falar contigo, né, a respeito de ir para a missão? Foi muito rápido. Foi num dia assim mas enfim, eu vou comentar, né, que eu desde pequeno nunca tive a vontade de sair como missionário, né? Nunca quis, né? A ponto que eu vi você saindo, né? Eu vi o Mateuzinho saindo, né? E eu sempre dizia pro pai e pra mãe que eu nunca queria. Eu nunca queria sair de missionário. Eu queria ficar na cidade onde eu tava, ajudar nos grupos familiares, né? Ajudar na igreja, trabalhar, ter a casa normal, ter uma família normal. Ter uma vida normal, né? Ter uma vida normal, isso. Eu nunca tive esse desejo. Daí ele sempre me dizia assim, não, fica tranquilo que o Senhor vai ver teu coração e vai fazer tudo conforme teu coração, né? Porque se tu não quer servir Ele não vai te amar, né? Mas daí, quando eu conheci a Davi, a gente casou e daí ela me comentou que ela sempre tinha um desejo assim de sair de missionária, né? Mas eu não tinha, mas daí eu entendi ela, né? Daí eu sempre comentava com ela assim, não, se o Senhor chamar a gente, amém, não tem o que fazer. Eu não vou dizer não pra Deus, né? Se Deus me chamar, né? Eu não vou dizer não, porque aí pode ficar feio o negócio, né? Mas eu nunca tive o desejo de eu dizer... Uma iniciativa e se dispor, né? Eu nunca tive essa vontade de dizer, eis-me aqui, porque a gente tava bem lá em Ibirubá, né? A gente passou assim 2 anos, ia fechar 2 anos agora em agosto, que eu já tava lá, já em Ibirubá. Mas, assim, foi um ano assim que a gente passou lá em Ibirubá, que foi bem intenso, assim, né? O trabalhar do Senhor foi bem intenso, né? Porque a gente tava muito cansado, né? E daí o Senhor e pouco dinheiro, né? Porque hoje as pessoas, para conseguir viver, elas precisam de dinheiro, né? Elas precisam ter esse ganho, né? Senão ela não vive, né? Mas então nós dois trabalhávamos, mas como a gente pagava um aluguel muito caro, né? Então eu vi Deus ali, porque realmente não foi escolha nossa, foi Deus que colocou, né, a casa onde a gente estava. Deus colocou tudo,
Eu tenho certeza disso, absoluta, porque tudo foi um trabalhar do Senhor para ver como a gente ia se portar perante o dinheiro, né? Então depois o Senhor me arrumou um serviço melhor, né? Eu comecei a ganhar mais, né? A gente trocou de aluguel, a gente acertou a multa e tudo certinho. A gente começou a morar numa casa onde o aluguel era mais em conta, né? Então agora recém que a gente ia poder dizer assim, não, beleza, sobrou isso aqui agora vamos ver o que nós vamos comprar para nós, né? Tipo, a gente sempre, o Senhor nunca nos deixou faltar nada, a gente sempre teve que comer, a ponto que os últimos meses a gente só tava comendo muita bobagem, né? Se a gente quisesse tomar refrigerante todo dia, a gente podia, né? Isso é bobagem, isso é supérfluo, não precisa, né? Mas, assim, uma condição que o Senhor deu para nós. Você já estava estabilizado, já tinha conseguido arrumar, e aí Deus trouxe uma novidade. Daí no encontro de Passo Fundo, dia 1 de dezembro do ano passado, durante o encontro, na verdade eu acho que eu não lembro se teve uma palavra assim específica falando de missionário, eu acho que até que não teve. Mas assim, uma oração do apóstolo assim, me vem um constrangimento assim tão forte, um temor tão forte assim, que eu vi Deus falando pra mim que era pra eu trabalhar pra ele, assim, me vem um temor tão forte assim que meu Deus do céu, eu preciso dizer isso aqui hoje. Né, no encontro, né? Terminou o encontro, né? E daí todo mundo indo embora, né? Eu ia embora também, né? Não, outra hora eu falo com o irmão Sérgio, né? Vou embora e deu, né? Daí vinha aquele outro pensamento. Não, se é pra tu sair, ele vai vir te chamar, sabe? Aquele negócio, né? Só que aí que tu perde a bênção, né, irmã? Porque o Senhor precisa ver a minha decisão, né? O Senhor me deu temor, o Senhor me falou que era pra mim dizer eis-me aqui, pra mim ser abençoado, eu precisava dizer eis-me aqui, né? No outro dia, o Senhor podia constranger, sim, o apóstolo, pra dizer, e aí, irmão, como é que tá aí? Pode, mas eu não vou ser abençoado, né? Porque o trem passou e eu fiquei, né? Eu não quis me entregar, eu não quis dizer, não, eu vou deixar tudo e vamos, né? Então, todo mundo começou a ir embora e eu ia embora também. Daí, quando a gente ia embora, né, minha esposa, ela disse... Mindy, eu vou conversar ali com a fulana um pouco. E daí a gente já vai. Daí eu, tá, amém. Daí eu fui conversar com outro irmãozinho lá de Panambi. Daí a gente ficou um tempo lá. Daí depois que a igreja já tava mais vazia, né? Ela veio assim e daí eu pensei, não, agora vamos embora, né? O ônibus tá quase indo já, né? E daí ela veio assim e disse, Mindy, eu sinto que a gente precisa pedir oração pro irmão Sérgio. E daí não tinha como dizer não, né? Então, tá, amém, vamos lá então, né? E tá, daí o irmão orou por nós e tal, e daí não teve, aí assim... Aí o coração tremia, não era nem só as pernas, né? Era o coração tremendo, né? E daí eu disse pro irmão, irmão, fui sincero com o irmão, né? Eu não queria, nunca quis, né? Porque hoje a gente tá tendo uma vida que agora a gente vai ficar bem, agora a gente tá com o pé no... Na verdade era o pé na razão, né? Porque quando tu tem dinheiro, tu sabe, não, se eu participar só de grupo, eu tô trabalhando, né? E como fala na palavra, se eu trabalhar, o Senhor vai me honrar, né? Que é com o suor, teu suor, tu ganhará teu pão, é uma promessa de Deus. Então se eu trabalhar, o Senhor vai me dar o pão. Então se eu participar só de um grupo ou só de um culto, não vai mudar nada pra mim, né? É uma fé no dinheiro, né? É um pé no chão no mundo, né? Porque tu sabe, eu tô trabalhando, mas e se um dia o Senhor tira? E daí, né? Então, disse pro irmão, irmão, assim, mas o Senhor me constrangeu e disse que era pra mim dizer eis-me aqui, né? Pra obra, né? E daí o irmão deu risada e disse, amém, irmão. Então agora eu vou começar a orar pro Senhor pra ver o lugar. E vocês estão preparados pra ir pra qualquer lugar? E daí eu disse, em nome de Jesus, né, irmão? Porque hoje ninguém tá preparado, né, irmão? E hoje eu não posso dizer, eu tô preparado para ir para Bahia, eu tô preparado para ir para São Paulo, eu tô preparado para ir para São Francisco. Eu não tô preparado para ir para Passo Fundo, né? Mas o Senhor capacita os vasos quando há um eis-me aqui, há um sim sincero, né? Então, eu dizia, em nome de Jesus, irmão, vamos estar pronto, né? E a gente foi para Ibirubá e eu sempre dizia assim, amor, vamos se organizar logo.
vamos já falar com os nossos chefes, porque a princípio nós ia sair... Preparar as coisas para honrar a decisão que tomou. Né? Isso aí, que a princípio nós ia sair de Birubá final de fevereiro, início de março, irmão. Então nós tinha 3 semanas se a gente fosse sair início de fevereiro. Então eu ia dizer assim, não, vamos logo, vamos ficar pronto logo, né? Porque o Senhor pode voltar antes, a gente não tá preparado, a gente de novo não vai ser abençoado. Porque isso tudo tranca bem isso, né, irmã? Porque é tudo a base de decisão. Eu me decidi, eu vou precisar ter fé naquilo que eu decidi, né? Então a gente chegou no serviço, né? Lá no meu serviço, lá ninguém, é tudo do mundo, né? Então eu podia simplesmente chegar para eles e dizer, não, eu vou lá trabalhar numa cidade que eu nem sabia onde é que era, né? Mas não, o Senhor me constrangeu. Você precisa chegar para as pessoas do mundo e dizer, não, eu tô saindo do secular e vou ir trabalhar para Jesus. Mas aonde? Não sei. Né? Porque a princípio a gente só ia vir pra Cachoeira do Sul, né? Então na nossa cabeça era, não, a gente vai lá, a gente vai ficar um tempo lá, depois o irmão vai falar o que. Então houve assim foi muito rápido assim, a gente conseguiu se livrar das coisas naturais logo, até o próprio aluguel onde a gente morava, a gente deu os 30 logo, para dia 5 de fevereiro a gente já tava fora da casa já. Tipo, não tinha onde levar os móveis, porque antes a gente ia levar os móveis pra Cruz Alta. Né? E o meu último turno no meu serviço foi dia 3 de fevereiro. E daí eu cheguei em casa, era 7h30 da manhã, eu cheguei em casa do dia 3 de fevereiro desse ano, né? Eu fui deitar, porque daí eu dormi até umas 2 horas da tarde, né? Eu fui deitar e de meio-dia, assim, me deu um negócio tão ruim. Eu acordei, eu levantei, eu não conseguia mais dormir. Daí me virava para um lado, me virava para o outro e me deu vontade de olhar o WhatsApp. Daí eu olhei o WhatsApp e eu vi que o irmão Sérgio tinha me ligado, né? Daí eu dei um toque, ele me ligou de volta e disse, irmão, tá pronto pra subir essa semana? E daí eu, irmão, podemos, mas tá os papel, tá papelado, que eu tinha que assinar os negócios da demissão e tal, né? Então daí a gente combinou que no encontro de Passo Fundo, agora esse último, né? Que a gente viria pra Cachoeira, né? E aí eu vi de novo Deus, né? Se nós não fosse ter se apurado com tudo, nós não ia estar pronto, né? O Senhor tinha voltado e os vasos tinham ficado de novo, né? Isso ministra bastante, né? Porque junto com o nosso voto, com aquilo que a gente fala, né? E se propõe, junto tem que estar a ação, né? Tem que estar ali a nossa atitude de começar a se movimentar, começar a honrar aquilo que a gente votou com o Senhor, né? E pelo testemunho aqui do nosso irmão, não perca mais os encontros, irmãos, né? Foi no encontro que o irmão teve esse renovo com o Senhor, foi no encontro que Deus falou, né, a respeito da missão. Por isso que o Senhor diz que a gente tem que estar sempre no fluir, né? Quanto mais a gente puder participar, assistir, estar junto, né, do fluir do Senhor, mais coisas Deus vai fazer, Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Então, eu agradeço aqui a presença, né, do nosso irmão de vir aqui compartilhar. E que Deus possa abençoar grandemente, né? Eu acredito que essa decisão é uma decisão que muda tudo, né, no nosso coração, e que aqueles que Deus tem esse plano, porque não é com todos, né? Você vai fazer a missão na tua cidade, onde você está, mas há pessoas que Deus escolheu para sair, né? Então você que toma essa decisão, isso é muito importante, é de muita valia para o Senhor, né? Quando a gente decide tomar essa atitude de fé, de viver para abençoar outros, né? Para edificar outros, para ser servo onde você está, né? E que Deus possa acompanhar e abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém? Nós ficamos por aqui, irmãos, e até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.